Olá pessoal, o nosso papo verde de hoje é sobre elas, as suculentas. Com certeza, se você gosta de planta, tem um exemplar dessas plantas aí na sua casa. E hoje eu vou te mostrar como cuidar melhor delas. Mas antes, roda a vinheta. O que é uma suculenta e por que ela recebe esse nome? As suculentas fazem parte de um grupo de plantas onde vão ter várias espécies dentro desse grupo de plantas e com uma característica que as define, que é armazenar água por maior período de tempo. Então, armazenamento de água é feito por características especiais, aqui tem estruturas especiais nessas plantas que vão conferir a elas passar um bom período sem desidratar, sem estar morrendo por desidratação por falta de água. Você pode aí passar aí, molhar, regar a sua planta, fazer uma viagem, voltar. A planta que menos vai sentir no seu jardim, com certeza vai ser o grupo das suculentas. Quando a gente adquire elas, você tem que pensar o seguinte: essa planta ela não foi desenvolvida, ela não foi plantada num ambiente desértico. A origem dela é essa, mas foi plantada num viveiro, ela teve uma condição especial ali de adubação, de irrigação, todo um cuidado, teve um período de viagem, ficou ali, às vezes no mercado, ficou numa floricultura, e isso ela não ficou debaixo de um sol esturricante ali. Então não confunda isso. As suculentas, apesar de resistirem um pouco mais, elas não devem ficar sendo tratadas da forma assim, grosseira, de uma forma que está deixando ela debaixo de um sol escaldante o tempo inteiro, né? Elas resistem, algumas aqui, elas resistem ao sol pleno, que nós dizemos assim, mais de 6 horas de sol diários. Mas se esse sol for um sol de verão muito escaldante, é interessante você tirar do sol, deixar na sua residência assim, num ambiente claro, com luminosidade, mas não debaixo desse sol escaldante. Também interessante, além desse cuidado ao sol, quando você trouxer para sua casa a planta, no intuito dela não vir a morrer, você está também cuidando do substrato. Muitas vezes um substrato que está na planta, ele está ali desde que a planta era um bebezinho, né? Vamos supor, aqui nós temos as suculentas, isso aqui é uma mini suculenta. A mini suculenta, ela também vai adquirir depois, com o tempo, um porte maior, né? Ela simplesmente ela vai para o mercado, vai para o comércio um pouco menorzinho. Mas vamos supor, você adquiriu uma planta lá que ela está desde pequena plantada, às vezes no mesmo vaso, né, com o mesmo substrato, então você não sabe muito a procedência. Eu costumo, uma coisa pessoal aqui, um cuidado meu, sempre que eu adquiro uma planta, às vezes de uma floricultura, de um mercado, enfim, eu trazendo essa planta para casa, eu não demoro muito a cuidar do substrato, eu já troco logo esse substrato, porque eu não sei quanto tempo, qual a procedência desse substrato, quanto tempo ele está ali. E isso vai fazendo com que o substrato vai ficando pobre, vai ficando deficiente em, né, matéria orgânica, em nutrientes ali para a planta. Então eu já forneço logo um substrato mais rico em matéria orgânica. As suculentas, elas gostam de substratos bem drenantes, né, uma areia grossa, algo assim, um substrato fibroso. O mesmo substrato que você usa para rosa do deserto, você vê lá, substrato específico para a rosa do deserto, você pode estar aplicando também nas suas suculentas. E matéria orgânica, elas gostam muito de matéria orgânica, então se você puder estar fornecendo também esterco junto com esse substrato, é interessante também para suas. Vou falar para vocês alguns problemas comuns e que podem estar levando a sua suculenta à morte. Vamos lá, o primeiro deles qual seria? Excesso de umidade. As suculentas, elas resistem à desidratação, elas resistem a períodos secos, então justamente por essas estruturas conferirem ali um armazenamento de água, é que vão ser também, de repente, um problema, caso você venha regar demais. Então, assim, nós temos aqui a planta e ela está numa condição boa, que ela está bem verdinha. Quando você irriga demais, molha demais, a característica das folhas, ela começa a ficar translúcida. Translúcida é assim, você vê como se a folha estivesse ficando transparente, né? E isso é um indicativo de excesso de umidade. A folha muito enrugada, formando rugas mesmo, indica uma deficiência de água. Então você tem que molhar. E como que é feita essa rega? Como que eu vou estar molhando a minha suculenta? Eu vou estar evitando molhar as folhas aqui, eu vou molhar mais a base. Isso porque, eu vou falar também mais à frente, fungo é um problema também.
né? Um outro tópico, antes de eu falar sobre fungos, né, é só para poder fixar bem. Vou molhar a base das minhas suculentas, evitando molhar as folhas. Por quê? As suculentas, como eu falei, ela tem estruturas aqui que elas vão impedir a perda de água. Da mesma forma que elas impedem que essa água saia da planta, elas também atrapalham que essa água venha penetrar. Então elas são ultra sensíveis à luz. Quando dá o raio solar, quando dá a luz da manhã, essas plantas elas se fecham de tal forma, os estômatos, né, umas pequenas estruturas que tem nas folhas, elas se fecham de tal forma que a água nem sai e nem entra. Então essa água que você jogar na folha aqui, ela vai ficar aqui sobre a folha e com o calor também pode vir a dar fungo, que não vai ser interessante. Posso deixar e cultivar a minha suculenta no banheiro dentro desse tema da umidade? Não é interessante. Ela vai resistir por algum tempo porque são plantas resistentes, elas costumam ter uma durabilidade maior, mas com o tempo, o excesso de umidade ali, ela vai ter dificuldade em dispersar essa umidade. Ela precisa de estar ali, ter a sua umidade corretamente ali e dispersar isso no calor que ela vai pegar ali do sol e tal. Dentro do banheiro geralmente costumam ser ambientes mais escuros e não é interessante você cultivar no banheiro. Então vamos lá. Qual é um outro problema, como eu havia falado, que pode estar levando a sua suculenta à morte? Fungo, né? Já disse um pouquinho aqui, você vai entender. Uma das coisas que podem levar ao fungo na sua planta é essa umidade nas folhas. Então, por isso, evita-se molhar as folhas. Procura sempre molhar a parte da base. Mas aí a minha suculenta, a sua suculenta aí, ela fica no sol, né? Você está deixando ela ela foi adaptada, já veio da floricultura, está adaptada lá ao sol pleno, pega 6 horas de sol por dia. Aí quando você for molhar, você pode, mas acabou que molhei a folha, minha planta vai morrer, vai pegar fungo. Não, porque o sol ali, ele vai aquecer, vai evaporar essa umidade. O problema todo é quando essa planta ela está em ambiente de sombra, e você molha essa folha e essa umidade ela não consegue sair, não consegue evaporar. Então, fungo é uma coisa que nós devemos tomar cuidado. Estiolamento. Estiolamento, o que seria isso? O estiolamento ele está ligado com o crescimento desordenado da planta, em busca da luz, né? Nós temos o crescimento normal da planta, que seria ela está se desenvolvendo com a haste principal e as folhas saindo umas próximas às outras. O estiolamento é quando a planta ela busca a luz e ela vai se esticando de uma forma não saudável, digamos assim, de forma que as folhas elas não vão ter condições de crescimento, porque o talo ele vai ficar tão esticado, a haste ele vai ficar tão esticada que quando as folhas forem crescendo, essa planta o peso das folhas vão fazer essa planta arriar, cair e não se desenvolver de uma forma adequada. Vou mostrar melhor isso aqui. Essa folhinha que ela não nasceu aqui, é uma folha que caiu próximo a uma planta maior, né? O sombreamento que essa planta fazia atrapalhou o desenvolvimento dessa suculenta aqui. Então ela veio crescendo, deu uma folhinha. Aí com um espaçamento maior aqui, de quase 1 centímetro aqui, deu outra folhinha. Mais para cima que veio formar aqui. Então, esse crescimento aqui é um crescimento desordenado em busca da luz. Isso aqui que nós chamamos de estiolamento, uma planta estiolada. Isso não acontece só nas suculentas, acontece em qualquer tipo de planta. Mas é um problema das suculentas porque isso aqui faz com que elas percam resistência e que elas também venham a estar morrendo aí, pode ser um problema. Eu estou lhe mostrando aqui uma planta saudável, né? O crescimento, tá vendo? É a mesma espécie de planta. Essa planta e essa são a mesma espécie, né? E elas estão assim, se você observar o crescimento dessas folhinhas, uma próxima à outra, né? Elas também são, com o tempo, vão ficar igual essa daqui. São meio que velhas, são da mesma espécie de planta. Então, olha, eu não consigo nem colocar a caneta aqui no meio porque o espaço é pequeno. Já aqui, o espaço é bem grande. Então, entendido isso, né? O estiolamento é um problema para as suas suculentas que podem também levar à morte. Eu repito, quando elas vierem de viveiro, você tem que tomar cuidado, mas com o tempo ela vai se adaptar bem
a ficar lá no sol pleno. Já por outro lado, tem plantas, né, que você vai ver que elas são plantas especiais que gostam de sombra. Sombra seria o quê? Locais igual eu estou aqui. Eu estou na sombra, mas estou no local claro, né? Você não vai ter uma suculenta aí que não gosta de claridade. Aí já é uma coisa que já é bem definida. Eu não vou ter uma suculenta que se desenvolve na escuridão. Tipicamente das plantas também. Plantas, né, elas precisam fazer fotossíntese. Precisam ter isso em mente. Planta precisa de fazer fotossíntese, e fotossíntese está ligado à luz solar ou à claridade. Então, não deixe as suas plantas na escuridão, que isso pode levar à morte delas também. No próximo vídeo, né, eu vou estar falando melhor sobre as suculentas, um pouco mais aqui, como você corrigir o estiolamento, né, tem como ser corrigido. Vou estar falando um pouco da multiplicação delas, são plantas que se multiplicam de forma até rápida, mas tem características assim diferentes, especiais nas multiplicações delas que eu vou estar passando melhor no próximo vídeo. Eu espero que com esse vídeo você possa estar tendo sucesso aí, possa estar melhorando as suas condições de cultivo. Infelizmente, né, no Brasil, acho que é uma cultura até, quando a gente adquire certas plantas, adquirimos certas coisas, muitas vezes o vendedor não sabe passar as informações adequadas, às vezes fala superficialmente, que não gosta de água, que não gosta de sol, e essas informações superficiais acabam levando ao erro e levando à morte das suas plantas. Com esse vídeo eu espero que possa estar melhorando aí as condições de cultivo, que você possa ter sucesso e estar gostando também de cultivar essas pequenas suculentas. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem e ajudem o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo.